Elon Musk triplicou as apostas e divulgou de forma irresponsável um vídeo onde ele acusa Donald Trump de ter envolvimento com Jeffrey Epstein, aquele do maior escândalo sexual dos Estados Unidos. E além do mais, ele também faz diversas acusações contra o presidente Donald Trump. E eu vou trazer para vocês no dia de hoje vídeos que eu fiz aqui, tá, inéditos, que são dublados para que vocês possam acompanhar as falas, as entrevistas do Elon Musk e do Donald Trump também. E vocês vão ver agora comigo, tá, pessoal, o vídeo que ele divulga. É algo impressionante como ele chegou a esse ponto, a essa ruptura que parece não ter mais fim, tá? Já foi dito já que Donald Trump, tá, já acenou que não quer conversa com Elon Musk, de forma alguma. Após essas postagens que ele fez na sua rede social, que ainda constam, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, na série do dia 5 de junho até hoje, a quantidade de postagens e de ataques, tá, que Elon Musk faz contra Donald Trump por não ter apoiado, tá, e não estar de acordo com a nova lei orçamentária que foi aprovada recentemente no Congresso norte-americano. Então vocês vão acompanhar comigo agora o vídeo que ele postou. O vídeo é bombástico, tá? Bombástico esse vídeo. E vocês vão ficar de cara como eu fiquei, como ele chegou a esse ponto, tá? Que é um ponto sem volta, né? É um ponto sem volta. As atitudes dele que ele tomou foram realmente irresponsáveis, porque ele acusa, tá? Ele faz acusações sem ter provas. Ele pegou um vídeo de 1992 onde o Donald Trump recebe na sua casa em Mar-a-Lago, Flórida, o Jeffrey Epstein, e esse vídeo aqui vocês vão acompanhar comigo agora. Mar-a-Lago party shows Trump giving Epstein his personal attention. Donald! 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 The footage, shot in November of 1992, before Trump opened the resort as a club, shows the future president surrounded by cheerleaders for the Buffalo Bills and Miami Dolphins, capturing Trump's fun-loving bachelor lifestyle for an appearance on Faith Daniels' NBC talk show. We're going to get great ratings in your show. Trump is surrounded by women as music blares in the background. After a while, Trump goes to greet 3 new guests, among them the financier Jeffrey Epstein. Nesse momento aí, tá, ele tá mostrando a chegada de Jeffrey Epstein na sua residência, que ele convidou para uma festa, tá? Então, só para que vocês saibam. More than a decade before his guilty plea on state prostitution charges. Later in the footage, Trump is seen talking to Epstein and another man as women are dancing in front of them. Retirei a música aqui, pessoal, por conta de direito autoral, tá bom? Então vocês vão ver que não tem música alguma enquanto eles dançam. Trump alternates between dancing and pointing out women to Epstein and the other man and telling Epstein about the cameras. Though exactly what they say is difficult to understand as they discuss the women and their appearances, Trump gestures to one and appears to say to Epstein, "Look at her back there. She's hot." Ele tá falando aqui, olha, a jornalista, né, tá falando aqui, olha, que ele chegou pra Jeffrey Epstein, tá, por leitura labial que eles fizeram, e o Donald Trump fala pro Epstein, olha aquela menina ali, como ela é bonita, como ela é atraente, algo nesse sentido. And then Trump says something else into Epstein's ear that makes him double over with laughter. But as the president... E aí logo após, né, ele fala para alguma coisa para Jeffrey Epstein, que Jeffrey Epstein fica ali rindo, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas ele postou esse vídeo de forma maliciosa nas suas redes sociais para que viesse, né, de fato, ferir a imagem, tá, do Donald Trump. E a postagem que ele fez, pessoal, foi a seguinte, tá?
vou trazer aqui a postagem só para que vocês, e eu já vou iniciar aqui para que vocês entendam o caso do início, tá bom? E vou relembrar o caso Epstein também, para que vocês também se recordem. E aqui, olha pessoal, deixa eu verificar aqui, prontinho, acho que já tá aqui a postagem. Aumentar aqui para que vocês possam ver. Ele diz aqui, olha, tá? Está nos arquivos de Epstein. Hora de soltar a bomba realmente grande. Está no arquivo de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos. Tenha um bom dia, Donald Trump. Então aqui ele já fez aqui essa ameaça, tá? Essa ameaça, e logo após ele fez diversas postagens soltando aí, né, diversas acusações, tá? E também farpas, porque Donald Trump respondia lá da Truth Social, né, do Donald Trump, e ele no X fazendo também as suas postagens. Então olha só, para que a gente possa entender o caso melhor, tá? É o seguinte, nós tivemos então, pessoal, tudo começou, tá? Quando a gente sabe que o Elon Musk, tá? Ele vem participando, tá? Ativamente, tá bom? Na Casa Branca, sendo ele, tá? Um dos conselheiros consultivos de Trump, tá? Então olha só o que aconteceu. Nós tivemos aqui o estopim da crise foi a aprovação do orçamento no Congresso, apelidada por Trump de Big Beautiful Bill, algo como grande e bela lei, que aprofundava o endividamento público americano, algo que Musk se opunha. 2 dias antes, ele já vinha chamado a lei orçamentária de repugnante. Aí o Musk, tá, começou a fazer diversas críticas em relação a isso. E ele teve ele como conselheiro do Departamento de Eficiência Governamental na administração Trump, ele, por não gostar e não achar que fosse de fato viável essa lei, e logo após ela ser autorizada, aprovada pelo Congresso norte-americano, ele então começou a disparar, tá? E dizer que a partir daquele momento ele já não faria mais parte do jogo. Tá? E o estopim da crise foi justamente quando essa lei foi aprovada, tá? O que a gente sabe, que a gente também vou trazer para vocês aqui, que as acusações de ingratidão, tá? E a corte de subsídios, Trump fez, né, por sua vez, retalhou, alegando que Musk pirou, ficou maluco com a eliminação, né, desses subsídios para os veículos elétricos, que beneficiavam a Tesla. E que teria sido quem pediu para Musk sair da Casa Branca, né? Ele que pediu, falou assim, olha, Musk, você só quer vender carro elétrico, mas o país, ele não quer, as pessoas aqui não querem comprar só carro elétrico, a gente precisa também de carro a combustão, tá? Então, assim, só que Musk parece, tá, pelas palavras de Donald Trump, que ele somente queria colocar, tá, no teto e colocar os seus veículos elétricos, tá, no topo da lista, algo que Trump não aceitou também. A suposta síndrome de aversão do Trump, né, que o Trump ele fez uma alegação aqui, que ele declarou que Musk sofreria logo em seguida de uma aversão de Trump. É um termo que ele usa para as pessoas que se voltam contra ele, tá? E a briga escalou rapidamente, pessoal, quando os dois, tá, começaram a utilizar as plataformas, como eu falei anteriormente, tá? Tanto o X quanto a Truth Social Trump, né? A Truth Social, para começaram a trocar as farpas, e dali em diante a briga, ela só teve, tá, esse péssimo exemplo de como os Estados Unidos hoje, globalmente, tá, falado, porque é uma briga que só vem aí alegrar Xi Jinping, Putin e Lula, né? Vamos botar o Lula também na lista, porque a gente sabe muito bem que eles estão torcendo para que o pau coma mesmo lá na terra do tio Sam. Então a briga ela
teve essa escalada gigantesca, tá? E aí, a partir daí, o Trump, tá? O Elon Musk fez sugestões de impeachment, tá? Também. Na verdade, ele não fez a sugestão de impeachment. Na verdade, teve um usuário que escreveu na sua plataforma a respeito de um possível impeachment e ele só respondeu que sim, tá? Então, assim, a coisa realmente saiu do controle e os dois dali em diante só vieram trocando mais farpas. Eu vou trazer todas elas para vocês nos dias de hoje, tá? Então, assim, para quem não se recorda, tá, sobre essa acusação desse escândalo sexual, que foi um dos maiores escândalos, tá, que os Estados Unidos, foi o maior escândalo sexual que os Estados Unidos já teve, de Jeffrey Epstein, tá, que é um financista norte-americano, tá, ele fazia festas na sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida, fazia festas também na sua ilha particular no Caribe, também, tá, que era chamada de Little Jane, e ele levava ali diversas pessoas, personalidades famosas, enfim, e levava meninas, tá? E ele teve, né, seu julgamento ali por volta dos anos 2008, salvo engano, 2005 a 2008, ele teve o julgamento daquela menina, dos pais da menina que denunciaram ele, uma menina de 14 anos, tá? E dali em diante a coisa só veio apertando. Em 2019, pessoal, ele teve aí, tá, de fato, a sua condenação, onde ele ficou preso e na prisão, tá, na cela onde ele estava, ele foi encontrado morto. Alguns dizem que tem uma conspiração de que ele, na verdade, não foi, de fato, ele não tirou a própria vida. Que, na verdade, por ele ter uma lista, e esse documento, eu vou trazer essa lista para vocês aqui, das pessoas que estão na lista dele, de pessoas que frequentavam as suas casas, as suas, enfim, sua ilha. Então, ele nesse momento... algumas pessoas com essa teoria da conspiração dizem, tá, que na verdade foram os grandes, tá, os grandes magnatas que decidiram e que financiaram essa morte dele para que alguém tirasse a sua vida, para que não pudesse vazar mais nomes ou não pudesse vazar, tá, informações a respeito desse escândalo, tá, onde mulheres eram levadas e obrigadas, tá, a várias questões que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas que são, vocês já imaginam, tá, terríveis, tá bom? E aí, pessoal, eu vou trazer para você aqui a lista dos nomes em que existe, tá, e que inclusive encontra-se o nome de alguns ex-presidentes e também de Donald Trump, como uma lista de quem frequentava, mas isso não quer dizer, tá? Porque Donald Trump conhece ele desde a década de 80, tá? Desde a década de 80, Trump conhecia, eles tiveram inclusive na Flórida, as casas em Mar-a-Lago eram muito próximas uma da outra, tá? Eles tiveram uma relação durante um período, mas Donald Trump disse que rompeu essa relação com ele por algumas questões que ele não entrou em detalhe, mas houve um rompimento na década de 90, algo nesse sentido, e dali em diante ele não teve mais contato com o Jeffrey Epstein, tá? E nessa lista consta aqui os nomes que eu vou trazer para vocês, que são os ex-presidentes dos Estados Unidos, Bill Clinton, Donald Trump, tá? Que ambos negam envolvimento com o caso Epstein, o príncipe Andrew do Reino Unido, tá? Que foi acusado por uma das vítimas de Epstein. Aí já é uma outra situação, né? A Virginia Giuffre, de abuso sexual, né, quando ela era menor. O príncipe negou as acusações, obviamente. E tivemos outras personalidades, como, olha só, na lista dele, né? Lembra do Stephen Hawking, falecido, que era cadeirante, aquela doença que ele foi perdendo todos os movimentos? Stephen Hawking, físico, era um dos frequentadores, tá? E amigo do Epstein. Leonardo DiCaprio está na lista, Richard Branson, Kate Blanchett, Hillary Clinton,
Kevin Spacey, Michael Jackson. Michael Jackson a gente pode botar aí que a gente já tem várias acusações contra o Michael Jackson e vários escândalos, né? Inclusive que estão aí congruentes com o caso Epstein, tá? Então a gente já fica com o pé atrás. Mas olha só, tivemos vários aqui, olha. Eu não vou ler todos, tá? Mas tivemos até o fundador da Victoria's Secrets, cofundador da Victoria's Secrets. Então muitos desses nomes eles foram mencionados nessa lista, tá bom? E na festa de Mar-a-Lago, que vocês viram agora no vídeo, de 1992, mostrado, Trump e Epstein socializavam assistindo as pessoas dançando, enfim, tem fotos, isso aqui não é novidade para ninguém, mas o que chamou a atenção foi que Elon Musk, ele realmente passou do limite, ele agiu de forma imatura, tá? Porque você fazer uma acusação, tá? Uma pessoa que estava tão próxima, ajudou com 250 milhões a campanha de Donald Trump, esteve tão próximo de Donald Trump, mas ele queria também, tá? Ele queria também colocar, parece que ele queria colocar na NASA alguma pessoa que era democrata. E aí o Donald Trump falou assim, opa, peraí. Aí não, a gente ganhou privilégios. E um desse é a gente escolher quem a gente vai colocar e não colocar um democrata, obviamente. Então, parece que ele já havia, tá? E eles vinham tendo já alguns atritos em relação a essas questões. Ele queria impor algumas coisas, as questões do carro também. E Donald Trump, por sua vez, negou, tá? Negou. E ele ficou chateadinho. Mas eu achei aqui a história, pessoal. Eu não vou entrar aqui, ó. Eu vou passar para vocês aqui logo, então, o vídeo do Elon Musk, tá? Falando a respeito de Donald Trump e dessa questão da lei orçamentária. Está dublado, inédito aqui no canal, para que vocês possam ter o acesso. Então, deixa eu preparar o vídeo aqui agora. Prontinho, tá na tela com vocês. Não posso acreditar que estou aqui fazendo isso. É meio bizarro. Mas eu meio que penso que temos esse enorme déficit no orçamento federal e é um déficit de 2 trilhões de dólares. Continua crescendo. Nossos pagamentos de juros são maiores do que o orçamento do nosso Departamento de Defesa. Isso acho que foi o verdadeiro alerta para mim. Foi observar que os pagamentos de juros sobre a dívida nacional excederam o orçamento do Departamento de Defesa. Isso só estava crescendo com o tempo, o que significava que, se não fizéssemos algo sobre isso, então, não haverá dinheiro para nada. Estaremos apenas pagando a dívida. Você sabe como ler uma demonstração de resultados e como ler um balanço patrimonial. Você tem alguma experiência em negócios. Estou brincando, mas você entende dessas coisas. Sim, quero dizer, realmente, eu apenas não quero que a América vá à falência. Então é um chamado para ação. Você está ouvindo um chamado para ação. Sim. Você está desistindo das suas outras coisas? Quero dizer, como você está gerenciando seus outros negócios? Com grande dificuldade. Sim, quero dizer. Mas não há como voltar atrás, você está dizendo? Estou apenas aqui tentando tornar o governo mais eficiente, eliminar desperdícios e fraudes. Até agora, estamos fazendo um bom progresso. Bom, aqui já deu pra gente ter aqui mais ou menos alguma parte da fala dele, né? Mas olha só que ele não parou por aí, tá? Existem acusações aqui, olha, isso não saiu, eu não consegui encontrar em lugar algum, eu encontrei realmente olhando, fazendo aqui uma análise cronológica da rede social dele, e olha o que eu encontrei, pessoal. Olha o que ele postou aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ele postou essa imagem, tá? Essa imagem ela diz o seguinte:
Elon usa cetamina. É uma droga de uso controlado, tá? É um analgésico, um sedativo, tá? Que ele, para uso recreativo, uso para quem quer se drogar, ela causa alucinação, enfim, tá? Não sei muito bem, mas eu li um pouquinho a respeito aqui. Acho que ela causa alucinação e mais algumas coisinhas mais. É aqui, ó. Alucinação visuais, auditivas, sensação de estar fora do corpo, desconexão com a realidade, enfim. E aí ele colocou aqui, ó, Trump on Epstein list, né? Trump na lista de Epstein, tá? Daquele financista norte-americano envolvido no maior escândalo sexual da história dos Estados Unidos. Então aqui foi outra... Ele investiu novamente sobre esse assunto, tá? Novamente ele investe sobre esse assunto. E ele fez essa postagem. Já vou trazer a ordem cronológica aqui dos fatos para que vocês possam ver, tá? Mas eu vou agora para o vídeo, tá? Direto para o vídeo de Trump dizendo, tá? Algumas questões que ele estava entalado. Vamos lá. Elon sabia disso. Elon me apoiou muito fortemente. Ele realmente foi lá e fez campanha por mim. Acho que eu teria vencido, Suzy diria que eu teria vencido a Pensilvânia facilmente de qualquer forma, mesmo se o governador concorresse, o verdadeiro governador, não o governador de Minnesota, que é quero dizer, ele é um cara doente. Aquele pobre cara, sinto pena dele. Mas eles fizeram uma má escolha com ele. Mas se você escolher Shapiro ou qualquer outra pessoa, eu falei com ele recentemente sobre você sabe, casa ter pegado fogo, né? O que foi terrível. Mas se tivessem escolhido ele, eu teria ganhado a Pensilvânia. Eu ganhei por muito. Mas estou muito desapontado, porque Elon conhecia o funcionamento interno deste projeto de lei. Melhor do que quase qualquer pessoa sentada aqui. Melhor do que vocês. Ele sabia tudo sobre isso, ele não tinha problema com isso. De repente ele teve um problema e só desenvolveu o problema quando descobriu que teríamos que cortar o mandato de veículos elétricos, porque isso são bilhões e bilhões de dólares. E realmente é injusto. Queremos ter carros de todos os tipos. Elétrico, queremos ter elétrico, mas queremos ter gasolina, a combustão. Queremos ter diferentes, queremos ter híbridos, queremos ter todos, queremos poder vender tudo. E quando isso foi cortado, e o Congresso quis cortar, ele ficou um pouco diferente. Eu posso entender isso. Mas ele conhecia todos os aspectos deste projeto de lei, ele conhecia melhor do que quase qualquer pessoa. E ele nunca teve um problema até logo depois que saiu. E se você viu as declarações que ele fez sobre mim, que tenho certeza de que você pode conseguir facilmente, está bem recente em vídeo, ele disse as coisas mais bonitas sobre mim. E ele não falou mal de mim pessoalmente, mas tenho certeza de que será o próximo. Mas eu estou muito decepcionado com o Elon. Eu ajudei muito o Elon. Senhor presidente, eu só quero esclarecer, ele levantou alguma dessas preocupações com você em privado antes de falar publicamente? E esse é o cara que você colocou encarregado de cortar gastos. As pessoas não deveriam levá-lo a sério sobre gastos agora que você está dizendo que isso é tudo reclamação? Não, ele trabalhou duro e fez um bom trabalho. E vou ser honesto, acho que ele sente falta do lugar. Acho que ele saiu e de repente não estava nesse belo salão oval. E ele não estava. Ele também tem bons escritórios, mas há algo sobre este aqui. Eu estava dizendo ao chanceler, é aqui que acontece, as pessoas vêm aqui até da Alemanha, elas vêm, e eles entrar no Salão Oval, e é simplesmente um lugar especial. Você sabe, a Primeira Guerra Mundial começou e terminou aqui, e a Segunda Guerra Mundial, e tantas outras coisas. E tudo grande vem diretamente deste belo espaço. Agora está muito mais bonito do que há 6 meses. Muitas coisas boas estão acontecendo nesta sala, e eu vou te dizer, não é... ele não é o primeiro. Pessoas deixam a minha administração e eles nos adoram. E então, em algum momento, eles sentem tanta falta disso. E alguns deles aceitam e alguns realmente se tornam hostis. Eu não sei o que é. É uma espécie de síndrome de perturbação. Trump, acho que eles chamam assim. Mas temos isso com outros também. Eles saem e acordam de manhã e o glamour se foi, o mundo todo está diferente e eles se tornam hostis. Não sei o que é. Um dia você escreverá um livro sobre isso e nos contará. Você disse o presidente falando sobre acabar com guerra. Pessoal, então olha só uma lembrança aqui sobre essa questão. Essa questão da cetamina é porque existe nos bastidores uma conversa de que o Elon Musk, né, tem causado problemas e tem
utilizado excessivamente drogas. Então existe essa conversa inclusive que Trump estava incomodado com isso, tá? Sobre o Elon Musk usar excessivamente ou estar fazendo o uso dessas substâncias. E enfim, e aí vocês viram aí, tá? Que a questão do Elon Musk é dizer que não estava de acordo com a lei orçamentária aprovada no Congresso, tá? E Trump rebate dizendo que a questão dele ter saído também, outra questão é que ele convidou a saída do Elon Musk por estar causando problema e está forçando muito a barra na Casa Branca com a questão, tá, dos carros elétricos, tá bom? Com o fomento do governo sobre a sua empresa Tesla. Então, isso, tá? Aí é o jogo do disse e não me disse, tá? Não estamos aqui para julgar, fazer julgamento, trazer a notícia. Mas eu trago que a minha análise sobre isso é que é grave, tá? É muito grave, é imaturo, ao meu ver, tá? Se isso realmente existiu, que seja apurado pela justiça ou que fosse apurado, né? Se ele tem dinheiro para comprar ou não, isso é outros 500, a gente não vai entrar nesse mérito. Se ele tem dinheiro para comprar os outros, né? Que eu digo, o Trump. Mas a questão é que ele entrou numa seara, que é uma seara, é um caminho sem volta, tá? A partir do momento que ele partiu para cima do Trump com essas acusações que são gravíssimas, é o maior escândalo sexual dos Estados Unidos, tá? Envolvendo crianças, mulheres, enfim, casos terríveis, que a gente sabe que isso foi noticiado durante todo esse período, né? Na primeira década e na segunda de 2000, 2005 começou, 2019 o cara foi condenado, enfim, tá? São questões, e olha só onde a parada toda começou aqui, olha. Eu vou trazer para vocês ele fazendo aqui, olha. Vamos lá. Deixa eu ver se aqui fica bom para vocês enxergarem. Acho que eu vou ter que aumentar um pouquinho. Aumentar um pouquinho não, aumentar muito, né? Olha lá. Começou aqui, ó, dia 5 de junho, né? Ele postando: I couldn't agree more. Ele não pode mais estar de acordo, tá? Ele tá falando aqui em relação às questões, tá? As decisões de Donald Trump voltadas para o orçamento, tá? E para a lei, projeto de lei aprovado pelo Congresso, tá? Projeto de lei orçamentário aprovado pelo Congresso norte-americano. E aí ele começa a fazer diversas postagens aqui. Mantenha-se o bom, remova-se o mal, tá? Ele começou aqui, olha, fazer diversas postagens aqui, dizendo aqui, já falando aqui o quanto, tá? O quanto que seria o inchaço, tá? Da dívida, no caso aqui, olha, de 37 trilhões. Aqui tá 36,9, né? 37 trilhões aqui, ó. Tá vendo aqui, olha? Ele repostando aqui, ele fez um repost aqui, tá? Então ele vem colocando reportagens do Donald Trump, quem mais? E foram diversas postagens, gente, vocês não têm noção quantas postagens ele fez nesse dia. Olha isso aqui. Ele disparou contra o Trump aqui, foi uma metralhadora aqui de posts, né? Aí aqui, olha, deixa eu ver se eu encontro. Tem algumas repetidas aqui. Opa, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se eu encontro aqui. Aí tem uma aqui, olha, essa aqui.
Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Complaint until this moment. I'm just bringing it up. Who would do that? He has never asked me for a thing, and he's built this great company, and he shouldn't be penalized because he's a patriot. He's an incredible patriot, and I don't even know if he's a Republican. I really don't. Mr. President, aqui ele postou o Donald Trump elogiando, tá? As empresas dele, né? A empresa Tesla, tá? Em frente à Casa Branca, o The White House, enfim, aqui ele vai fazendo. Agora tem uma postagem que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Dentre todas as postagens, é que tem entrevista dele, né? Falando aqui sobre as dívidas da grande lei, né? Grande e bela lei, né? Dita por Trump, e enfim. E aqui ele vai fazendo postagens. Dia 5 foi um dia repleto de postagens. Cadê aqui? Deixa eu verificar se eu encontro. E são muitas, gente. São muitas. Dizendo que aqui, olha, eu tenho um plano para cortar as despesas, né? E ele postando aqui, ó, batendo em cima dessa questão da lei orçamentária, que ele é contra. E aí, vamos lá, que tem aqui. Tem uma aqui que é onde um menino pergunta para ele assim, um rapaz pergunta para ele: "E aí, impeachment?" Aí ele bota sim, né? E tem muita coisa aqui que a gente... É tanta coisa que eu não vou conseguir aqui encontrar agora, talvez. Mas fica, né, aqui, olha, para que vocês vejam que o negócio foi tenso na conta dele, ó. Todo dia 5, quanto de postagens, né? Aqui, ó. O Trump poderia ser impeachmentado, né? E o J.D. Vance poderia substituí-lo, tá dizendo aqui, né? Na postagem. Tá aqui um seguidor, Ian Miles Chell, fazendo essa pergunta a ele, né? E aí ele responde, né? E ele responde que sim, tá? Aqui, ó, a resposta dele: yes. Estão vendo aqui embaixo do nome dele? Elon Musk. E ele respondendo yes, né? Se o Trump poderia ser impeachmentado e substituído pelo Vance. E ele responde que sim. E aí, pessoal, aqui só tem postagens de todos os tipos, aquele sacaneando aqui, ó, aqui, ó. Enfim, tem diversas postagens aqui que não vou trazer para os senhores agora, tá? Mas fica aí o conhecimento de que a coisa foi longe, ele não parou de postar e foi postando, dentre essa que é o maior escândalo da história dos Estados Unidos, que é o escândalo sexual, caso Epstein, tá? E aí, pessoal, olha só. Vou trazer para os senhores aqui agora, tá? A matéria que saiu na CNN, falando a respeito destes arquivos de Epstein, só para que a gente possa destrinchar mais um pouquinho aqui, ó. Acho que vocês estão conseguindo ver aí, olha, os arquivos de Epstein, né? Já estão aqui na tela. Deixa eu abrir aqui para que a gente possa... Prontinho.
Travou aqui, o negócio não vai agora de jeito nenhum. Vamos tentar novamente aqui. Vou fazer o seguinte, vou ler aqui para os senhores aqui, ó. O bilionário da tecnologia Elon Musk afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está nos arquivos de Epstein. E essa é a verdadeira razão que os registros não foram divulgados publicamente. Hora de soltar a bomba, né? Como eu trouxe para vocês a postagem. Musk não detalhou como teria obtido acesso aos arquivos não divulgados. A CNN entrou em contato com a Casa Branca para obter uma resposta. O que são os arquivos de Epstein, né? A gente já trouxe aqui para vocês já estão sabendo de tudo, né? Eu vou trazer aqui, olha, que fica melhor para que a gente possa acompanhar esse caso. Bom, vamos lá. A Casa Branca ela responde, tá, sobre esse assunto, dizendo aqui, a negativa sobre os arquivos Epstein, tá? Embora não tenha abordado diretamente a alegação de Musk sobre a sua presença nos arquivos Epstein, a Casa Branca, tá, descreveu a acusação de Musk como um episódio lamentável. A briga entre dois bilionários, que era antes uma aliança política, transformou-se em um conflito público acalorado, com implicações tanto para a sua reputação. Deixa eu voltar aqui, prontinho. Para a sua reputação, quanto para seus negócios, especialmente a Tesla e a SpaceX, que têm contratos significativos com o governo. O futuro dessa relação volátil ainda é incerto. Para mim, tá mais do que certo, porque ele já fez um aceno, tá, nas redes sociais, entraram em contato com ele no X, dizendo que não seria bom eles, né, apaziguarem, e ele falou, provavelmente, acho que sim, né, ele deu uma resposta, ele pegou leve e falou, acho que sim, só que Trump já disse que não quer papo com ele de jeito nenhum, não vai voltar a ter papo, tá, e enfim, pra mim é certo que uma relação dessa começa a ser, já foi deteriorada a partir desse momento em que ele teve a iniciativa de fazer acusação leviana contra Donald Trump, tá? Simplesmente por Donald Trump estar na lista, naquela lista de documentos, tá? Que chamava-se, inclusive na época chamava-se Black Book, tá? Que era a lista de convidados de festa e enfim, várias autoridades, e nem por isso daí você tira que Donald Trump realmente participava ou não, tá? Isso aí é algo que a justiça, os investigadores deveriam ou devem investigar, tá? Mas ele acusa que a lista não foi totalmente aberta e que ela ainda será. Então, a partir desse momento, Donald Trump obviamente não vai querer, tá, reatar os laços com Elon Musk. É lamentável isso, tá? A gente vê que duas grandes personalidades, tá? E outra, isso somente enfraquece, tá? Tanto a imagem do Elon Musk quanto das empresas, tá? Como também a imagem de Donald Trump. Então isso é um prato cheio para Xi Jinping, que deve estar falando obrigado, agora tô feliz, e para, né, Putin, para o Cachaça Man e os demais, que a gente sabe quem são, né, dos ditadores aí no nosso mundo. Agora, o Elon Musk, tá, teve uma queda nas ações da Tesla depois desse embate, depois dessa lavagem de roupa suja, tá, nas redes sociais. Ele teve aí, pessoal, um corte considerável aqui, olha, ele teve uma queda considerável, tá? As ações da Tesla caíram 14%, poucas horas que a discussão veio à tona. Então, olha só, o que ele arrumou para ele. Ele teve uma queda de 14% sobre as ações da Tesla. E ele também fez ameaças, tá?
dizendo que, olha só, tá? Já que é assim, olha para vocês verem que foi imatura a atitude dele, né? A ameaça sobre a espaçonave Dragon, ele dizendo que ele desativaria, tá, a espaçonave Dragon, que hoje é a que atende a NASA nos Estados Unidos. Então ele tomou essa atitude até que veio um seguidor, falou assim, peraí, né, será que isso seria realmente o caminho? Aí era bom a gente acalmar os ânimos, vocês acalmarem os ânimos. Aí depois ele voltou atrás, tá, escreveu, respondeu, bom conselho, ok, não vamos desativar a Dragon. Então, as coisas, olha só, então assim, o sinal que ele deu foi de extrema imaturidade, descontrole, e isso só é ruim tanto para a direita, tá? Falando agora assim, para a direita conservadora, é péssimo isso para nós, é péssimo isso para os Estados Unidos, é péssimo isso para a imagem do Elon Musk, das suas empresas, é péssimo para a imagem de Trump, essa exposição, essas acusações sem provas, tá? Diga-se de passagem, sem provas. Então isso é péssimo para ambos os lados. Isso ninguém vence, tá? Quando essas questões, essas diferenças que deveriam ser resolvidas ali no âmbito, tá, em salas fechadas, que eles discutissem, se xingassem, falassem o que quisessem, mas que eles não viessem tornar isso público da maneira como tornaram, que até passaram do limite, né? Passaram do limite, e Donald Trump, chateado com a situação, também já soltou que ele só está saindo porque ele está querendo que o governo fique injetando grana ali, que isso tem saído caro para os Estados Unidos, injetando grana na Tesla, nos carros elétricos, e que a população num todo, existe aí aqueles que são, né, são mais aderentes aos carros elétricos, e outras que são ainda, e existe, né, esse interesse pelos carros a combustão, tá? É algo que futuramente, de fato, a gente vai caminhar para que tudo se torne elétrico, né? Eu acredito que uma hora sim, né, teremos aí mais amplitude nas baterias, né? Teremos aí mais vida útil, tá? Porque a gente sabe que um carro elétrico hoje é quase 70% ou mais aí, né, que custa um carro, é a sua bateria. A bateria tem um prazo, eu acredito, um vencimento de 10 anos, algo nesse sentido. Então depois, para você trocar um carro desse, é algo que fica realmente, onera bastante o bolso. Então muitos, por isso, não aderem, tá? Não aderiram e compraram carros elétricos até hoje. Eu não sei como isso vai ficar no futuro, isso depende muito da tecnologia, mas eu acredito que isso com certeza será sanado uma hora, né? Mas enfim, e aí os dois entram nesse embate, tá? Embate escandaloso, tá? Com acusações escandalosas, tá? Lavagem de roupa suja, treta global, feia, tá? E eu trouxe para vocês aqui vídeos inéditos, a treta como ela foi, tá? Os vídeos postados, dublados, tá? Para que vocês tivessem conhecimento. Mas agora, se você, tá, gostou dessa postagem, gostou desse conteúdo, dá um like, não esqueça de deixar um like, não esqueça de compartilhar, tá? E escreve aqui embaixo, tá? Para que eu saiba o que você achou, e comente para que a gente possa conversar, tá bom? Agradeço sua presença e nos vemos na próxima.